filmando já? Tem? Deixa a janela fechada. Vai ficar... Não, depois eu coloco o som, não tem problema. Não, mas depois quando vai ouvir assim, mesmo fica muito ruim. Fogão, não tenho dúvida, Doni. Legal, Pascoal, a gente volta já falar mais com o Pascoal a respeito desta campanha do Corinthians, dessa trajetória do Corinthians, dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar um pulinho lá no Pacaembu. Zé Elias, a respeito dos personagens que o Jesse Nascimento entrevistou aí por enquanto. O Felipão começou falando aí, hein, Zé? O Felipão vai trabalhar o psicológico da equipe do Palmeiras para não entrar, né, nesse clima de rivalidade, pro clima, principalmente pela frase dita, né, pelo diretor de marketing do Corinthians, que o Palmeiras ele ia entregar as faixas. Eu acho que o Felipão externamente vai falar, olha, tranquilidade, nós vamos jogar, nós vamos fazer isso, vamos jogar pelos 3 pontos, como ele falou, mas no vestiário o Felipão deve motivar essa equipe, deve colocar vídeo, deve trabalhar demais, né, os jogadores do Palmeiras para entrar em campo, realmente como a gente fala, com a faca na boca, né, com aquela imagem que nós temos. O Palmeiras hoje foi muito superior à equipe de São Paulo, né, taticamente se comportou bem, e eu acho que o Veja é um problema só. Aqui que a Dorinha mora, né? Não tem atacante. Mora pra lá. O Ricardo Bueno é um jogador esforçado, um jogador limitado, atrapalhou até muitas vezes a gente no Palmeiras, e quando saiu entrou o Fernandão. Então o Palmeiras tem um grande problema ali na frente, mas Você perdeu um jogo que não dá para contar, embora o Corinthians jogue pelo empate também, mas acho que não dá para contar com isso, principalmente por tudo aquilo que envolve a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians. Legal, o Elias, o Zé da Globo, tá lá no Paulo Machado do Carvalho, já ele volta também pra gente falar mais desse jogo. O Marcelo volta, Fluminense, Vasco da Gama, Vasco e Fluminense. O Vasco foi com emoção, Marcelo Pequeno, tá na luta, tá na briga, hein, Bequinho? Tá na briga e vai ter uma semana agitada o Vasco, né? Porque sai para jogar pela Copa Sul-Americana e vai ser um fácil contra a Universidade de Chile. Da onde essa rua aqui, ó? Era muito complicado. Fluminense, vai ser lá em Biporã. Era o confronto do Fred contra o Dedé. O Fred acabou marcando gol em cima do Renato Silva, do outro zagueiro. O Fluminense claramente evitou o jogo pelo setor do Dedé, procurou o jogo pelo setor do Renato Silva. O Vasco teve as melhores chances do primeiro tempo, embora tenha sido de chance para os dois lados. O Fluminense era melhor, no segundo até o Vasco fazer 1-0. E aí depois o Fluminense acabou empatando uma jogada de e depois virou um jogo de roleta russa. Qualquer coisa poderia acontecer, porque o empate era muito ruim para os dois. No contra-ataque, o Bernardo acabou fazendo o gol da vitória. O Vasco vai ter um jogo muito difícil, já projetando o clássico contra o Flamengo no próximo final de semana. O Flamengo normalmente é muito bom de clássico, e o Vasco sabe disso. O Flamengo precisa do resultado também para chegar à Copa Libertadores, que ainda não está garantido na Libertadores, e por isso o jogo é muito complicado para o Vasco. Se o Corinthians não vai ter vida fácil contra o Palmeiras, o Vasco vai ter vida muito complicada também contra o Flamengo. Precisa ganhar ainda contra o Corinthians. O Corinthians fica perto do título, apesar do bom jogo do Vasco hoje. Legal, Marcelo Beckler também daqui a pouquinho é nosso convidado a participar mais um pouco aqui do nosso balanço final. São 7h50. Deixa eu dar uma passada aqui. Antes o Pascoal me chama, pois não, Pascoal? Só para elucidar, o time do Corinthians tem 70 pontos e 21 vitórias. O Vasco da Gama tem 68 pontos e 19 vitórias. Então o Corinthians joga por um empate contra o Palmeiras, independentemente de qualquer resultado do Vasco da Gama. Entendeu? Porque mesmo o Vasco ganhando, ele parar, se o Corinthians empatando, o Corinthians será campeão pelo maior número de vitórias, né? Então o Corinthians precisa no mínimo de um empate contra o Palmeiras. Pode ser campeão até perdendo o jogo, desde que o Vasco da Gama empate no máximo a sua partida contra o Flamengo, entendeu? Então o Corinthians tem muitas possibilidades de ser campeão brasileiro na última rodada do Campeonato Nacional. Ainda no jogo do Corinthians, ô Pascoal, se o time tivesse mexido ainda no primeiro tempo, a vitória seria um pouco maior ou não, Pascoal? A quantidade de gols não tem a importância necessária nesse instante, porque o que importa agora para o Corinthians é vencer e somar as vitórias e somar os pontos. E o Corinthians venceu. O que fica é o sofrimento do torcedor. O torcedor do Corinthians sofre demais. O Danilo voltou a jogar mal. Jogou bem uma partida, voltou a jogar mal. Outras partidas. E aí o Corinthians sofre. Tendo o Danilo jogando para entrar, para marcar o lateral direito do Figueirense e o Bruno, mas perde a criatividade, aquele toque mágico do jogador que pode definir uma partida. Ou você nega, ou qualquer
qualquer corintiano pode negar, de que entrou o jogador no meio do Corinthians, o atacante do Alex e definiu o placar. Claro que ele definiu o placar. Ele mudou a história do jogo, mudou a trajetória do jogo, pelo seu jeito de jogar, pela defesa, pelo toque, pela simplicidade, pelo que ele fez no momento do gol, pela genialidade do Alex na definição do placar. O Corinthians, é óbvio que o torcedor do Corinthians enxerga isso. Está muito claro que o torcedor do Corinthians é isso. Ele viu que no primeiro tempo o Palmeiras jogou em cima do lateral do Corinthians e o treinador não teve preocupação com o técnico do Corinthians foi mudar o William pro lado direito e bota o Emerson pro lado esquerdo, cada um pro esquerdo, o outro pro direito. Essa é a única variação que tem o time do Corinthians. O Corinthians não consegue variar. Olha, o Danilo vem aqui da do Paulinho sai um pouco mais com a bola dominada, de repente você rola uma bola, sai correndo pra dentro da área dos caras e faz o gol. O Corinthians não tem sequer essa variação, mas tem um time, tem um conjunto, tem um grupo que pode definir uma jogada, que pode definir uma situação. O Corinthians definiu hoje diante da equipe do Figueirense. A vantagem do Corinthians é enorme, basta um empate. Até perdendo, o Corinthians pode ser campeão, desde que o Vasco da Gama não ganhe a sua partida contra o Flamengo. Quer dizer, a possibilidade é gigantesca. O Corinthians ser campeão brasileiro. Uma passada pelos resultados hoje, o técnico hoje Curitiba venceu aqui, já se chama no Paquimbu, faz os resultados, Tony. Vamos lá, América do Sul, bateu o Atlético Paranaense. São Paulo, 0 Santos e Bahia, 1-1. O Flamengo bateu o Internacional, 1-0. Vasco pegou o Fluminense por 2-1. Direito Atlético Goianiense, 2 Atlético Mineiro, 4 Botafogo, 0. A batata temporada e o Corinthians bateu Corinthians 70, Vasco 68, Fluminense 62, Flamengo 4 colocado 60, Curitiba aqui colocado com 57, sexto, o Internacional com 57. Daí o Figueirense o sétimo colocado com 57 também, oitavo São Paulo, o Botafogo, 10º Santos, 10º Palmeiras, 12º Grêmio, 13º Atlético Mineiro, 14º Atlético Goianiense, 15º Bahia, 16º Cruzeiro, os 4 últimos Ceará, Atlético Paranaense, América Mineiro e Avaí. Pois é, Jesse. Aqui o Roberto Friso, que é o diretor de futebol da equipe do Palmeiras. O Corinthians pode temer o Palmeiras no próximo domingo aqui no Toca e Bola, não tem isso, Friso. Boa noite. Respeito o Palmeiras e como o Palmeiras respeita o adversário. Isso que é importante. E essa questão de faixa que foi definida aí durante a semana pelo diretor de marketing do Corinthians, dizendo que o Palmeiras serviria para entregar as faixas aqui mexe de alguma maneira confio do jogador. Seria o top uma utopia altas grandes aí essa obra máxima essa utopia que será perfeita se tivesse previsto o futebol daquela ficção que ele escreveu, ele teria previsto uma entrega de faixas para o adversário. Ele já tinha a oportunidade de dizer aqui é o jogo do campeonato do Corinthians mais para o Palmeiras. Mas é outra. Até aqui vai ser bom. Vai ter shopping, aqui vai ter prédio, vai ter um monte de coisa. A nossa cultura mudou. Hoje nós temos torcidas mais passionais. Tudo é virar construção. Tivemos alguns momentos de violência. Uma ação dessa natureza, apesar de E vão tirar isso, né? Vai ficar estranho. Isso aqui vai ser tudo reformulado. Os negócios, Eles vão fazer alguma coisa. Sabe que na prática é viável. Eu tenho certeza que se a situação fosse inversa, ele não sugeriria alguns deles do time dele que houvesse dado para entregar as faixas para nós. Para o Corinthians trata o jogo de domingo como decisão, como não poderia ser diferente. O Palmeiras vai dar esse tratamento ao clássico do domingo pelo fato de envolver um rival diretamente ligado à conquista ou não do título do Campeonato Brasileiro, por isso? Eu acho que o problema de ser final para eles. Eu quero que o meu time entre em campo buscando a vitória, faça uma partida a nível desta que ele fez hoje e que a gente tenha orgulho de ver esse rapaz dentro da nossa camisa. Mas durante a semana o tratamento vai ser de decisão de campeonato.
alternativas. Tem o Valdívia que volta a jogar bem. Hoje eu acho que foi muito bem marcado pela equipe do São Paulo, mas ele foi inteligente junto com o Felipão. Ele saía para os lados do campo e dava e havia um buraco ali no meio. Foi onde o Marcos Assunção jogou, foi onde o Marcos Araújo jogou. A defesa do Henrique jogou muito bem, matou o Luiz Fabiano. Eu acho que o Corinthians tem muita dificuldade aí para jogar contra o Palmeiras. Eu acho que ele tem a cabeça do jogar por empate, aí eu acho que estava perdendo. A gente tem que jogar. Porque eu vou passar nessa ano bem, tá? Esse foi o problema. Esse tipo de força para o Corinthians. Vai ferver. É claro que muita coisa vai ser ainda dita ao longo da semana, né? Vai ter gente dizendo, o Corinthians vai pegar um adversário que vai estar motivado, porque o Vasco pode mandar um dinheiro pro Palmeiras. Isso pode esquecer. Isso pode esquecer. O jogo por si só já é menor, já é gigante. A diretoria vai dar uma premiação muito especial, porque seria realmente uma recompensa, seria para o palmeirense um fato absolutamente como se fosse a conquista de um título, tirar o título do Corinthians. Então, o jogo promete ser daqueles gigantes do futebol brasileiro. Marcelo Becker, lembra o vídeo da Minuto que já teve nos grupos do Fluminense e Vasco da Gama com o Flamengo Pará? Mas o Becker, em cima desse clássico também que teremos domingo, Corinthians e Palmeiras, as suas expectativas também, Becker? Acho que o Corinthians é favorito porque é melhor time que o Palmeiras. Apesar do Palmeiras vir melhorando, o Corinthians não é um time de superação, é um time de recursos. Você vê que nos últimos jogos quem caiu do banco decidiu. Ramírez contra o Ceará, o América do Atlético Mineiro, e hoje o Alex deu uma assistência pro Lielson fazer o gol. Então o Corinthians é um time que usa bem o banco de reserva, tem recursos que o Palmeiras não tem. É claro que a melhora do Palmeiras nas últimas rodadas encontra um pouco de dificuldades. Tanto a 2, 3 da madrugada, agora emenda. O Corinthians e o Palmeiras, em nesse momento, estão um pouco diluídos. A distância se custou. Mas ainda assim, eu acho que o Corinthians favorito, ainda mais porque o empate dá o título ao Corinthians. Então, mesmo que não vença o Palmeiras, empatar, o Corinthians já será campeão. Eu acho que, dentro disso, é uma vantagem do Corinthians para o lado, é muito grande. Legal, vamos começar o campeonato agora, já também, vamos começar pelo a pessoal, quiser continuar na lista da rádio, só projetando aqui, passando o campeonato, já se montar a última rodada da campeonato.
16º período ali a zona vermelha, 17º o Ceará 39, 18º Atlético Paranaense 38, 19º América 37, 20º o Avaí com 30, América e Avaí já rebaixados. O Atlético Paranaense também ali, ó, descendo, porque já está quase a passada lá com o Rafael Prato, na melhor dos cartões, o Prato faz uma show de cruzado do Scarpelli. Uma curiosidade aqui durante a entrevista coletiva do técnico do Corinthians. O helicóptero da polícia, o segundo Scarpelli, eu imagino o seguinte: a segurança de Florianópolis deve estar uma maravilha, porque o helicóptero ficou aqui 1h30 sobrevoando, olhando os torcedores pelo alto, olhando as jogadoras de impressionante, um ruído aí, ó, no fundo, não foi que ele estava com problema no microfone, não. Tinha um helicóptero que foi sobrevoando aqui no estádio Orlando Scarpelli, nossa, deu um show aqui, dava rasante, levantava e descia, um show. Imagina a segurança de Florianópolis está tranquila, porque o helicóptero ficou concentrado só no Orlando Scarpelli. O Corinthians volta hoje às 9h15 com o Santos dos Campos, completado, e já fez pelo Palmeiras, tudo como já está, André. Segunda-feira, retoma os trabalhos na terça-feira pela manhã e diz que terá 2 baixas contra o Palmeiras no próximo domingo no Brasil. Os ingressos destinados aos corintianos, todos vendidos contra o Palmeiras. 34 mil corintianos são esperados no próximo domingo em São Paulo. Ralf e Danilo, suspensos, estão fora. A tendência é que o Alex ganhe o lugar do Danilo, o helicóptero voltou. E dá-lhe vagante. Alex ganha o lugar do Danilo na mesa de articulação do Corinthians. E o Moradeiro, o cachorro louco, pode colocar a faixa. Ele vai ser o primeiro volante contra o Palmeiras. O Corinthians não conseguiu a troca do lado aqui. Sentiu os motivos, sentiu o cheiro, mas o gol do mercado do final pro máximo deixou tudo para a rodada. Trabalho de técnico da Copa de Florianópolis, todas as rodadas aqui. O Vandinha Pereira vai soltar o seu meio. A Copa brasileira. O nosso barco, o Thiago Conceição. A brasileira que vai relacionar com o quadro. O Thiago rebaixado, ou seja, é o Avaí também querendo tirar o gosto, a alegria do torcedor do Figueirense, assim como vai acontecer no Pacaembu com Corinthians e Palmeiras, lá no Rio de Janeiro com Flamengo e Vasco, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Acho que essa medida da Confederação Brasileira de Futebol, pelo menos nesse instante, da forma como o time está chegando aqui, vai ficar emocionante pra caramba. Agora ele vira próximo à disposição aqui, para a restante final. Olha, o que teve disso aqui, né? Já manda o destaque, o negócio do Maestro, vamos trocando esse Scarpelli. Isso aí, você viu isso, não tá? Não, chegou o momento da partida aqui que falei, nossa, acho que eu vou desastar. Você pega o microfone aí e dá 2 nós. E um deles cego. Tchau, Maestro, vamos lá, retoma ele, Rafael Castro, também todo o Timaço da Oscar, o Ulisses, todo o Timaço da Rádio.